entendemos a relação riqueza com servir a Deus com os nossos bens? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. No ar, programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A apresentação, Pastor Mário Luna. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Mário Luna. É com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma ministração de lição. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vindo você da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Se você está vindo de outra parte do mundo, você também é muito bem-vindo, muito bem-vindo. A EBD Comentado Online, edição Jovens, o programa tem a finalidade de ajudar professores a prepararem sua lição, também a aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula, então eles não vão perder a lição, e aqueles que querem ampliar o seu conhecimento, independente de estar em sala de aula, ele quer aprender mais e mais, seguindo o que a palavra de Deus ensina em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para darmos prosseguimento à nossa programação, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho pedir ao Senhor que o Senhor possa tomar o primeiro lugar, mais uma vez, deste programa. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e colocarmos em prática o que vamos aprender. Toca no coração também de quem está assistindo, Senhor, para que eles possam compartilhar essa lição, compartilhar este canal, para que outras vidas sejam alcançadas, outras pessoas sejam edificadas, assim como o Senhor tem me usado para produzir, que eles sejam usados também, que eles se coloquem à disposição de uma forma intencional, para que outras vidas, Senhor, também possam ser treinadas e possam treinar outras pessoas. Que o Seu nome seja glorificado mais uma vez nesta programação, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode contribuir com a divulgação do canal, clicando no botãozinho aqui, compartilhar, enviando nas suas redes sociais, no seu status. Assim como Deus tem usado a minha vida pela bondade dele para produzir esse conteúdo, você pode ser um canal, tá? Para levar essa lição, esses ensinamentos aqui do canal, seja aqui do programa EBD Comentado Online, edição Jovens, edição Adultos, o programa Entendes Tu que Leis, onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos a lição do texto. Então você pode enviar para outras pessoas também. Você pode se inscrever, já se inscreveu? Ative o sininho das notificações, coloque todas. Também deixe o seu like para que a plataforma reconheça que o conteúdo é relevante e envie para outras pessoas. E deixe o seu comentário do que você achou desta lição de hoje. Eu louvo a Deus porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Quero lembrar você que no segundo trimestre de 2025, que já está chegando, está às portas aí, lições CPAD jovens, temos o tema Davi, de pastor de ovelha a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Lembrando que não foi da noite para o dia que Davi se tornou rei. Houve todo um processo, uma história, e nós vamos estar vendo isso no decorrer da lição. Nós temos aí, desde a lição 1 à lição 13, tratando apenas de Davi e tirando as lições sobre a sua própria vida. Então, vale a pena, vamos orando, porque chegaremos aí para estarmos estudando essas lições, se assim o Senhor nos permitir, como temos aprendido aqui, que os planos nós fazemos, mas cremos que o Senhor nos dará graça para chegar até lá. E nós damos prosseguimento ao nosso primeiro trimestre de 2025, a verdadeira religião, convite à autenticidade na carta de Tiago, e a lição de hoje é a lição de número 11, que será ministrada no dia 16 de março de 2025, com o tema autenticidade diante das riquezas. Deus seja louvado. Talvez você diga assim, pastor Mário Luna, por que nós vamos estudar uma lição sobre riquezas se a maior parte do povo não são pessoas ricas?
que nós temos que aprender com isso? Na verdade, apesar da lição estar falando da questão da riqueza, ela não está tratando diretamente só de pessoas ricas. Então, muito cedo nós temos que aprender como vamos usar os bens que o Senhor colocou em nossas mãos, nos permite chegar às nossas mãos, porque nós temos que prestar conta disso. E nada melhor que o jovem poder aprender sobre isso para que ele saiba como se comportar. Se ele for uma pessoa mais bem-sucedida do que outras, se ele tiver uma vida regular como muitas outras pessoas têm, enfim, mas ele saber como deve se comportar diante dos recursos, ainda que ele não seja rico ou rica. Texto principal: mas os que querem ser ricos caem em muitas tentações e laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6,9. Então aqui está se falando, Paulo está dando um alerta para Timóteo, mostrando que as pessoas que colocam como propósito de vida buscar riqueza, como propósito principal, elas só vão encontrar dores, elas só vão encontrar frustrações, elas só vão encontrar decepções. Nós temos visto aí, até mesmo aqui na plataforma ou em outros lugares, meios dizendo que você vai ganhar dinheiro fácil. Hoje há uma febre aí de jogos, aplicativos de celular, onde a pessoa começa a apostar, às vezes até inicialmente ganha uma ou outra coisa, e daqui a pouco ela se torna viciada, e aí aquilo é feito com esse intuito de deixar a pessoa viciada, e agora ela não ganha mais nada. E às vezes perde, tem pessoas perdendo casa, carros, pessoas tirando a sua própria vida porque não conseguem lidar por ter perdido tudo. Então não entre por esse caminho. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final são caminhos de morte. E eu vou colocar no final do vídeo aqui, tá, dessa lição de hoje, eu vou colocar como um dos vídeos de recomendação o meu vídeo que eu trato sobre esse tipo de assunto. É importante que você entenda isso. Inclusive o vídeo é esse aqui, ó. Buscando dinheiro, encontrando a destruição. Eu recomendo que você assista esse vídeo. No final vou deixar um subsídio aí para essa aula e também um alerta para qualquer pessoa que quer buscar dinheiro de forma fácil e vai encontrar, em vez do dinheiro, a destruição. É justamente sobre isso que Paulo está tratando. Resumo da lição: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. A ganância de Acã levou à ruína ele e sua família. Quando você lê Josué 7, do 19 ao 26, você vai ver que tanto Acã como a sua família pereceu por causa da atitude de ganância que ele tinha. E também essa mesma ganância trouxe lepra sobre Geazi. É só você ler 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 27. Então, a ganância leva à destruição. O texto bíblico está em Tiago, capítulo 5, versículo de 1 a 6. Eu quero fazer a leitura desse texto, que eu acho que é um texto importante de ser lido. Versículo de 1 a 6 diz assim: Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós há de vir. Então há uma palavra mostrando que haverá consequência para a forma como eles se comportam. Versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão contaminadas de traça. Se você assiste o canal, você sabe que quando nós estudamos aqui um trimestre sobre provérbios e quando começamos a carta de Tiago, eu falei aqui sobre a relação de Tiago com Provérbios. É como se Tiago fosse o Provérbios do Novo Testamento, porque ele usa uma linguagem muito parecida. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vestes estão comidas de traça. A riqueza daquele tempo não era medida só com valores, com metais, também com roupas, tapetes. Por isso que ele fala isso. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Versículo de número 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. Ou seja, eles tinham empregados, trabalharam para eles, e eles estavam sendo desonestos com esses empregados. E os clamores dos que ceifaram entram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Deliciosamente viveste sobre a terra eles. Enquanto tem gente sofrendo, eles estão vivendo deliciosamente. E vos deleitaste e cevaste o vosso coração
como num dia de matança. Ou seja, quando se criava animais, havia o dia da tosquia, que eles iam tosquiar. Tá? Então o que eles faziam? Havia uma festa. Lembra de Nabal? Nabal estava comemorando ali com seus servos, com a sua casa, justamente porque era o tempo de se tosquiar. E aí ele tinha ali a morte de animais para poder fazer um banquete. Então é isso aqui que ele está falando. Ele está falando que eles deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste e cevaste o vosso coração como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo. Ele não vos resistiu. Ou seja, as pessoas que tinham pouco recurso não tinham como lutar contra eles. Eles eram uma presa fácil, mas Deus viria contra eles e estava vindo contra eles. E é sobre isso que nós vamos ver durante toda a lição. Propósito da lição, o objetivo da lição é conscientizar do perigo da ganância. Então uma pessoa pode ser gananciosa independente dela ser rica. Explicar a responsabilidade social dos ricos e compreender as necessidades de misericórdia e bondade. A lição busca transmitir a importância de usar os recursos de maneira responsável e alinhada com os princípios cristãos. Envolvendo os alunos é uma forma de você começar a aula conectando os alunos com o assunto para que eles possam se interessar. Para captar o interesse dos alunos, uma abordagem inicial pode ser perguntar: como vocês entendem a relação entre riqueza e servir a Deus com nossos bens? Essa foi a pergunta que eu fiz. Eu quero colocar, inclusive, o texto de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 3, para ver, olha a pergunta que foi feita aqui, e é interessante, na verdade não é uma pergunta. Olha o que o evangelista aqui mostra sobre a questão de servir a Deus com os nossos bens. Lucas 8:3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas, serviam com seus bens, serviam com sua riqueza. Então, está mostrando que essas mulheres, ao aceitar Jesus, tá, tendo ali a conversão, né? O Senhor convertendo os seus corações, mudando as suas vidas por causa delas terem crido em Cristo, elas agora estão também usando seus bens para servir ao reino do Senhor. Isso pode levar a uma discussão sobre os perigos da ganância e a importância de usar os recursos para promover o reino de Deus. Existem pessoas que são tão gananciosas que elas não são ricas, elas são pessoas pobres, mas elas mesmo assim são gananciosas, elas não dividem, não é só o egoísmo, porque o egoísmo é fruto também da ganância, elas querem ter, então elas não estão dispostas a dividir nada. E isso tudo é muito prejudicial. A estrutura da lição, a lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, o perigo da ganância. No segundo, a responsabilidade social dos ricos. E no terceiro, a necessidade de misericórdia e bondade. No decorrer da lição, eu vou falando dos pontos que vão ser tratados. Introdução. Eu sempre começo relembrando o que falamos na lição anterior, porque a revista ela está dentro de uma progressão de um assunto. Então, às vezes, a pessoa pega a lição na lição número 7, 8, na lição número 10, e aí ela não assistiu outras lições. É importante assistir do início até chegar ao ponto que estamos, para que você tenha uma compreensão melhor do assunto. Na lição anterior, constatamos que a vida é repleta de incertezas e situações que não podemos prever ou controlar. E aprendemos a respeito da soberania de Deus e da importância de reconhecermos nossa dependência dele em todas as circunstâncias. Em outras palavras, podemos fazer planos? Podemos, mas precisamos fazer os planos lembrando que dependemos de Deus. Então, se o Senhor nos permitir, nós conseguiremos realizar o que estamos planejando. Só que às vezes as pessoas esquecem disso, elas deixam de ser dependentes de Deus para poder viver uma vida segundo aquilo que elas pensam e acham, sendo que se somos servos de Deus, precisamos aprender a depender de Deus. A lição de hoje dá continuidade ao assunto da lição anterior, pois o homem que foi criado para dominar a terra, isso está em Gênesis 1:28, por causa do pecado começou a ser dominado por seus desejos pecaminosos. Então o pecado passou a dominar o homem. Ele passou a ser escravo do pecado. João 8,34 diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
em meio às incertezas da vida, passou a colocar suas esperanças nos bens materiais. E nós temos também Paulo falando a Timóteo sobre esse assunto. Pessoas que colocam as suas expectativas nos bens materiais. Olha o que Paulo deixou para Timóteo ensinar para os ricos do seu tempo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, soberbos, arrogantes, autossuficientes, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Por quê? Porque as riquezas passam, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Tudo que temos aqui nessa terra pertence ao Senhor, os recursos. O ser humano inventa coisas, mas ele inventa porque Deus deixou os recursos naturais. Ninguém cria do zero. O único que criou do zero e cria do zero é Deus. Mas o ser humano não cria do zero. Vamos colocar aqui também Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo pertence a Deus. Então, eu preciso reconhecer isso. Jó 41:11 diz assim: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus falando. Jó, no livro de Jó sendo registrado isso. Tudo que está debaixo do céu é meu. O que está no céu é dele também. Então nós não temos nada, nós estamos aqui apenas, recebemos de Deus uma permissão para poder usar. Mas como eu e você estamos usando os recursos que Deus nos permitiu usar? Como eu e você estamos usando? Então a lição está nos confrontando sobre isso. Porque senão nós acabamos tendo um entendimento, não é meu, foi eu que trabalhei, foi eu que ganhei, ou jovem, eu ganhei do meu pai, eu ganhei da minha mãe, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Só que nós precisamos entender que tudo é de Deus. Deus nos permite usufruir. Mas nós temos que ter cuidado para não sermos tomados de egoísmo, de ganância, de altivez, soberba, orgulho, porque isso é desagradável ao Senhor. Agindo com maldade, egoísmo e ganância para conseguir mais e mais recursos, esqueceu-se de que terá que prestar contas da mordomia dos recursos que estão em suas mãos. Então você vê, em meio às incertezas da vida, quem? O ser humano passou a colocar suas esperanças nos bens materiais. Aí eu li o versículo para vocês. Agindo com maldade, egoísmo e ganância para conseguir mais e mais recursos, esqueceu-se de que terá que prestar contas da mordomia dos recursos que estão em suas mãos. No tempo do Antigo Testamento, Acabe era um rei. Acabe tinha terras. Acabe tinha muitas coisas, mas ele quis a vinha de Nabote. Jezabel arquitetou um plano para matar Nabote injustamente, pois levantaram um falso testemunho contra ele, que ele havia blasfemado, e isso era mentira. Mentira. Nós estudamos aqui sobre uma aula sobre o cuidado com o julgamento, com a calúnia. Levantaram uma calúnia de Nabote. Nabote é assassinado covardemente e Acabe toma posse da vinha de Nabote, injustamente. Isso é o quê? Ganância. Acabe tinha várias terras, mas ele queria justamente a terra que era de Nabote. E Nabote não podia vender a herança, porque o Antigo Testamento ensinava que a herança não poderia ser passada para outras famílias, tinha que ficar dentro da própria família. Mas Acabe, juntamente com sua mulher, que o influenciava, e era por isso que ele não poderia ter casado com uma mulher ímpia, mas ele quis casar, eles cometeram um grande pecado. Eles cometeram pecado, eles desagradaram a Deus, e eles tiveram consequências terríveis por causa disso. Então nós teremos que prestar conta. No texto bíblico da lição desse domingo, encontramos uma advertência a respeito dos perigos da ganância. É uma advertência.
e do mau uso dos recursos materiais, seja alguém rico ou não seja rico. Veremos o perigo da avareza, amor ao dinheiro, a responsabilidade social dos ricos e a necessidade de misericórdia e bondade para com os pobres. Tópico 1. O perigo da ganância. 1. Advertência aos ricos. 2. Corrosão dos bens. 3. Testemunho contra si mesmo. Alguém pode dizer, mas o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Vamos ter que prestar conta. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos aqueles que habitam na terra. Nós vamos ter que prestar conta, não tem jeito. A ganância é o desejo, porque o tema aqui é o perigo da ganância, certo? Desse tópico. Então, vamos definir o que é ganância. A ganância é o desejo excessivo e insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. A ganância é o desejo excessivo e insaciável por riquezas, posses materiais ou poder. Tem gente que tem ganância por poder. E ele não mede esforços para chegar onde ele quer. Não importa se ele perca a amizade, se ele trai a amizade. Não importa. O que importa é ele chegar onde ele quer. Muitas vezes à custa de abrir mão de valores espirituais e éticos. Falando de crentes, cristãos. Então as pessoas, em busca das coisas materiais, elas abrem mão dos valores espirituais e éticos. Eles fogem da ética. É considerado um pecado que afasta o indivíduo de Deus, porque todo pecado afasta o indivíduo de Deus. Isaías 59:2. Eleva a comportamentos egoístas e injustos. Quando uma pessoa começa a ser controlada pela avareza, pela ganância, ela começa a se excluir, porque ela quer tanto que ela não consegue lidar com pessoas porque ela tem medo de ter que dividir. 1. Advertência aos ricos. Vamos lá, uma mensagem diretamente para quem tinha recursos. Mas nós temos lições para aqueles que não são chamados ricos, mas também precisamos aprender coisas. No texto bíblico dessa lição, vemos que Tiago faz uma exortação aos ricos. Ele exorta a respeito da insignificância das riquezas. Em comparação com as coisas espirituais, as riquezas são insignificantes. Nascemos sem bem algum e vamos deixar esse mundo também sem eles. Quando observamos a reação de Jó ao perder tudo, constatamos que ele tinha clareza sobre não ter trazido nada para este mundo e que nada poderia levar. Jó 1:21 diz, e disse, no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó é alguém que perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu servos, perdeu filhos, e ele se dobra ao Senhor e diz, no saí do ventre da minha mãe, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja... Aqui, nessa parte, na segunda parte que ele diz que o Senhor deu, o Senhor tomou. Mas aqui ele diz, no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó já tinha... Depois Jó vai perder filhos também. E aí? Como é que eu me comporto? Como é que você se comporta? Jó entendia que ele não tinha trazido nada para essa vida e não levaria nada daqui. Paulo confirma essa mesma verdade quando escreve para Timóteo. 1 Timóteo 6,7 diz, porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Você pode levar o quê? Alguém poderia até pedir, enterra comigo o meu carro, enterra comigo as minhas joias. A única coisa que ia acontecer se não tivesse uma segurança rigorosa, e eu acho difícil alguém pagar durante todo um tempo uma segurança para ficar ali tomando conta, é que depois do sepultamento, provavelmente aquilo vai ser tirado e não vai ficar mais ali, ou seja, não vai ser usado. Em outras palavras, ainda que ficasse na terra, não serviria para nada. Por quê? Porque a pessoa que partiu não tem como usar aquilo. Entendendo? Então, por que ter ganância? Por que amar o dinheiro? Por isso, não devemos gastar toda a nossa energia e tempo somente acumulando tesouros nesta terra e não investindo no reino de Deus. Se o propósito da vida de alguém é ganhar dinheiro,
ele vai sofrer bastante. E ele vai fazer gente também que estiver no caminho dele ou dela sofrerem. O dinheiro e as riquezas são bênçãos de Deus, bem como testifica Salomão. A bênção do Senhor é que enriquece. E ele quem? O Senhor, não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. O problema é o amor ao dinheiro. E quando ele toma o lugar de Deus em nossos corações, como no caso do jovem rico. Ele disse que servia ao Senhor e cumpria todos os mandamentos, mas no momento, Jesus foi justamente aonde era o ponto fraco dele. Era o dinheiro. Jesus sabia que ele amava o dinheiro. Então quando Jesus fala, te falta uma coisa, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue, ele saiu triste. Por quê? Porque Jesus tocou no ponto-chave dele. Isso quer dizer que todo rico que aceitar Jesus deveria vender tudo e dar aos pobres? Não, não é o ensinamento. Mas aquele jovem, Jesus confrontou ele, mostrando para ele que ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele amava o dinheiro. Aí sim surgem os problemas, como, por exemplo, a injustiça social, a opressão, o suborno, o abuso de poder, etc. Quando as pessoas amam dinheiro, as consequências são essas aqui. No livro de Amós, capítulo 3, o profeta denuncia as injustiças cometidas pelos líderes de Israel, que oprimiam os pobres e viviam em luxo, às custas da exploração dos mais vulneráveis. Nós vimos isso aí também agora, quando lemos o texto principal de Tiago. Nós vimos o que está lá. Pessoas que estavam trabalhando e nem o salário estavam recebendo. Já em Miqueias, capítulo 2, vemos a condenação aos que cobiçam terras e bens, usando o seu poder para fraudar. E aí o próprio Acabe, não é desse tempo, mas o próprio Acabe assim o fez, e despojar os indefesos. E isso acontecia no meio do povo de Deus, entre os judeus. Não era o povo ímpio que estava defraudando, não. Era o próprio povo entre si. Que coisa terrível. Que coisa terrível as pessoas estarem tomadas de ganância pelo poder, por ocupar posições no meio do povo de Deus, posições no ministério, posições na liderança, ou também por causa de ganhar mais dinheiro. Tudo isso é desagradável a Deus. Deus é contra a injustiça. Assim, tanto Amós quanto Miqueias, e eu deixei esses exemplos aqui para mostrar que mesmo no Antigo Testamento já tinha isso. E no tempo de Tiago se repete. E mais de 2000 anos passaram e está continuando a mesma coisa. Porque isso tudo tem a ver com a natureza pecaminosa, a natureza caída. Assim, tanto Amós quanto Miqueias nos alertam sobre as consequências de colocar a riqueza acima de Deus e do próximo. A solução não é amar o dinheiro, é usar o dinheiro, amar a Deus. O amor a Deus e ao próximo jamais pode ser substituído pelo amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Quando isso ocorre, o homem passa a adorar e servir os bens materiais e não a Deus. E aí ele passa a usar as pessoas como se fossem coisas. Ele ama as coisas e usa as pessoas. Em vez de usar as coisas, ele usa as pessoas e ama as coisas. E é isso que está acontecendo. Deus é contra isso. O jovem cristão deve evitar a ganância e usar os recursos para promover o bem comum e o reino de Deus. O nosso recurso serve da seguinte forma: primeiro, para nos sustentar. Segundo, para promovermos o reino de Deus. Terceiro, para ajudar os necessitados. É claro que quando eu falo nos sustentar, promover o reino e ajudar os necessitados, antes de tudo isso aqui, você retirou a parte do Senhor, que é o dízimo. Essa é uma parte que não entra aqui nessa questão. Aí depois, sustento, depois promover o reino de Deus, porque você oferta, contribui na obra do Senhor, e também você voluntariamente pode ajudar pessoas, de acordo com as suas posses. Cada um faz de acordo com aquilo que pode. Agora, Deus sabe quando você pode e quando você não pode. Deus já me chamou a atenção. Eu passar num lugar, alguém, morador de rua, passar e falar para mim assim, ó, paga um lanche para mim. E eu, na hora, pensar assim, eu não tenho dinheiro na carteira. Eu não tinha mesmo, não. E eu continuar andando, querido, eu não tenho, não. Aí o senhor fala para mim assim, mas você tem um cartão aí.
Se fosse para você lanchar, você passava no cartão, não passaria? E por que para alimentar ele que está com fome você não faz? Ele está pedindo comida. E aí a gente se enche de justificativa, não é? Ah, mas ele está na rua porque ele não quer nada, porque ele não quer trabalhar. Deus não te chamou para julgar. Ou você ajuda ou não ajuda. Não quer ajudar? É com você. Mas Deus sabe se você pode ou não pode. Só que a gente, para se justificar, nós começamos a acusar a pessoa na nossa mente. Não, tá assim porque não quer nada, porque não quer trabalhar, só para poder se sentir bem consigo mesmo. Não, eu não ajudei porque ele não merece. Eu mereço? Você merece? Essa é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. E aí eu tive que voltar e cumprir o meu papel. Então pense nisso. O seu dinheiro, depois que você separa o que é do Senhor, o dízimo, é para o seu sustento e da sua família, é para promover o reino de Deus, e você pode fazer isso de forma a colaborar, a ofertar no culto e outras coisas mais, e é individualmente ajudar alguém que precisa. Porque nem sempre a igreja onde você entregou o dízimo, entregou a oferta, está presente aonde você está. Às vezes, no meio do próprio povo que você congrega, às vezes Deus vai tocar no seu coração para você, voluntariamente e individualmente, ajudar alguém. Ah, a igreja que ajude. Deus quer te ensinar a não ser controlado pelo dinheiro. Ele quer me ensinar. E aí você semeia, não com a intenção de colher, e daqui a pouco você está colhendo e você não está nem entendendo. Eu já chegou o caso na minha vida do Senhor falar na minha vida, falar para mim assim, ó, vai lá e dá X para fulano. Senhor, mas dá X para fulano. Eu ir lá e dar X. 3 dias depois eu tô dentro do banheiro da igreja, entra um varão, fala, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, querido. Pega um envelopinho e mete no meu bolso assim, ó, pum, o Senhor mandou dar pro Senhor. E não fala nada. Falei, amém, querido, Deus te abençoe. Quando eu tenho uma oportunidade que eu olho, é o mesmo valor que Deus havia colocado no meu coração para dar para a pessoa. Irmãos, agora não faça isso com segundas intenções, porque senão não vem. 2, corrosão dos bens. Por que na hora que a gente está dando aula, quando se tem algum testemunho, é importante contar? E eu tenho alguma experiência, porque isso traz, mais ainda confirma, na verdade, o que a palavra mostra. Então, os ricos estavam cheios de ganância, os seus bens estão sendo corroídos. O versículo 2 e 3 do capítulo que estamos estudando, capítulo 5 de Tiago, revela o sentimento dos ricos nos quais Tiago estava exortando. Ele afirma, as vossas riquezas estão apodrecidas. Versículo 2. Elas estavam dessa maneira porque foram acumuladas sem um propósito benevolente e ocupavam o primeiro lugar no coração daquelas pessoas. Irmãos, eu falo e sei que outras pessoas também se comportam assim. Muitas vezes nós somos egoístas. Tem coisas, às vezes, dentro da nossa casa que chega até a se estragar. Até por falta de uso. Mas nós não temos um coração doador. Você não está usando. E aí você deixa passar 1 mês, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Um belo dia você está lá arrumando e vê. Aí um calçado, por exemplo, sem uso, o que acontece? Daqui a pouco ele descola todo, porque não usa, então ele descola. É normal acontecer isso, principalmente quando não é um calçado com valor mais alto. Aí o que acontece? Jogou fora, não poderia ter sido doado para alguém usar? Roupa. Às vezes tem um monte de roupa lá que você não usa. Falando para mim também. Que às vezes eu posso dar uma olhada e falar assim, poxa, eu vou separar isso aqui para poder levar para a obra do Senhor, para ver se tem alguém que precisa. Mas aí o que a gente faz? A gente não faz. E com isso, a obra do Senhor sofre. Pessoas sofrem. Então é isso que acontece. Porque não havia um propósito. As riquezas podem ser usadas como um propósito para o reino de Deus, quando são vistas como ferramentas para promover o bem, ajudar o necessitado e a glorificar a Deus, e não com fim em si mesmas. Ganhar dinheiro por ganhar, com fim em si mesmo. Não, ganhar para poder também abençoar. Por que tem muita gente frustrada no meio do povo de Deus também?
Porque às vezes quer ganhar para seu próprio deleite, mas não se preocupa com o outro. Deus já sabe que ele não vai abençoar ninguém. Então Deus abençoa pessoas que vão abençoar. Ah, pastor, mas quantas pessoas tem aí que nem servem a Deus e tem riqueza? Aí não é uma questão de bênção diretamente de Deus, é uma permissão. Às vezes tem esse valor porque veio de alguém da família e assim sucessivamente. Eu estou falando daquelas pessoas que às vezes começaram sem recursos, e eu conheço gente assim, e hoje estão numa condição de vida boa. Deus abençoou. Mas eu conheço gente que está numa condição de vida melhor, mas que são extremamente abençoadores. Então nós temos que aprender lições com isso. Precisamos aprender. Quem sabe você às vezes entra dentro de uma condução do ônibus, você percebe que alguém chegou na roleta e coloca lá e não passa, e não passa. E a gente não tem sequer iniciativa. Tem pessoas até, inclusive, que falam assim, gente, tem alguém aí que pode pagar a minha passagem porque o meu bilhete está zerado, ou eu não tenho valor. E o motorista quer que a pessoa desça e vai embora, porque ele não pode carregar a pessoa na frente do ônibus. E aí até aí tudo bem. E não pode colocar por trás, às vezes, porque tem câmera. Então ele tem que velar pelo trabalho dele. E às vezes a gente não tem a iniciativa, tá lá. Você tem valor no bilhete, você tem algum valor na carteira, mas a gente não tem a sensibilidade. Isso também é ganância. Você sabia que pecado não é só fazer aquilo que não podemos fazer? Pecado também é deixar de fazer aquilo que deveríamos fazer. Isso também é pecado. Tiago trata disso também. Na atualidade, muitos crentes não têm posses materiais, mas são ricos para com Deus. Tem muitos que não, do mesmo jeito, no Novo Testamento, do mesmo jeito, no Antigo Testamento. Quem foi que disse que todo mundo vai ser rico? Não vai! O próprio Deus disse que sempre haveria pobres na terra. Então nós sabemos disso. Mas, riqueza para com Deus, pois vivem uma vida santa, de obediência, amor ao Senhor e ao próximo. São pobres, mas possuem um grande tesouro no coração. Paulo estava coletando ofertas na carta de 2 Coríntios e o povo era um povo super pobre para ajudar os cristãos da Judéia. Capítulo 8 e capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios. E Paulo relata que ele era testemunha que da pobreza eles levantaram uma oferta para abençoar os cristãos da Judéia que estavam passando necessidade. Muitas vezes nós somos surpreendidos. Às vezes você é convidado para ir numa igreja grande, em comparação a outras, e a igreja vai abençoar, e aí às vezes você pega uma igreja bem menor, e às vezes o valor da bênção, e aqui eu estou falando da igreja abençoando, que reconhece que a pessoa trabalha só para o reino, está envolvida no reino, então ela precisa ter sustento. E aí o que acontece? Aquela igreja menor às vezes dá um valor maior do que aquela igreja maior, que poderia até mesmo dar um valor bem maior do que aquele, mas a igreja menor. Então é muito comum isso acontecer. Às vezes nós vemos experimentos sociais aí nas redes sociais e a pessoa vai pedir, às vezes, comida para um morador de rua que está lanchando e ele divide o lanche, mas pede para alguém que está lá arrumado, que poderia pagar aparentemente, e ele diz que não vai pagar. Então as pessoas que menos têm, às vezes, são as pessoas que são mais sensíveis, às vezes, nem sempre, à dor do próximo. Porque o sofrimento nos aquebranta também, quando nós entendemos ele da forma correta. Então se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma escassez, Deus pode estar te treinando. Para que no futuro, se você tiver um recurso, você não venha se limitar a abençoar, a ficar com medo. A pessoa está precisando para hoje, às vezes você está guardando para daqui a 15 dias. Deus proverá. Eu falo isso porque eu sou testemunha do que eu estou falando. Os jovens cristãos precisam aprender a valorizar a vida santa e a obediência a Deus, em vez de ter como um único propósito de vida acumular bens materiais, pois a valorização da santificação e da obediência a Deus promove a verdadeira riqueza espiritual. E o jovem principalmente, por quê? Porque ele está no meio, estudando, faculdade, onde muitos são materialistas, no sentido de pensar apenas em coisas terrenas. Então ele tem que ter muito cuidado. 3. Testemunho contra si mesmo.
O que eles estavam fazendo estava testemunhando contra eles mesmos. Todas as nossas obras vão testificar a favor ou contra nós. Cuidado. Tiago enfatiza que a ferrugem dos bens acumulados será um testemunho contra os ricos egoístas e consumirá sua carne como fogo. A condenação não é pela posse de riqueza, porque não é pecado ter riqueza, mas pelo uso egoísta e opressor desses recursos. Não é pecado ser rico ou ter uma condição financeira estável. O problema está em ser dominado pelos bens materiais. Isso transforma a pessoa em materialista, no sentido de querer só coisas materiais, no sentido de focar apenas nas coisas terrenas. Infelizmente, muitas pregações atuais, isso é um alerta, se concentram nessa temática de conseguir riqueza, bens materiais, recursos, pois é isso que muitos no meio do povo de Deus buscam. Então, já que é o que o povo gosta, que é o que o povo busca, eles pregam sobre isso, justamente para poder serem convidados novamente. Ou então são pessoas fixas da própria igreja que têm a responsabilidade lá de realizar cultos e eles focam muito nisso. E aí o povo está sempre lá, porque eles querem alcançar. E aí fala, vem para cá, entendeu? Nós estamos nessa campanha, você vai conseguir. Só esquece de dizer que você vai conseguir se você for trabalhar. Que você vai conseguir se você se esforçar. Porque não vai cair dinheiro do céu. Aí a pessoa, como não é instruída, ela pensa, aí ela pega o celular dela, aí aparece uma propaganda de joguinho no celular, para ela poder ganhar, aí ela faz uma aposta lá de R$10, aí ganha 30, ganha 50, fica toda feliz, opa, é por aqui que eu vou entrar, eu vou ganhar muito dinheiro. Aí é um ponto fraco dela, é uma fraqueza dela, da natureza pecaminosa, e aí o que acontece? Aí ela começa a apostar, e aí daqui a pouco ela começa só a perder e perder, e na ânsia de ganhar, e na esperança de ganhar, e ela só tá perdendo, e a coisa começa a ficar séria. Porque é uma ilusão. A forma de ganhar dinheiro é através do trabalho, não é através de jogos. O amor às riquezas produz infelicidade. No dia do Senhor, no seu juízo, as riquezas não poderão livrar ninguém da ira de Deus. Você não tem como comprar salvação através de dinheiro, nem através de obras. Lucas 12:20 diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Ele tinha riqueza, mas ele não tinha vida com Deus. E estava na hora dele partir, é uma parábola só para poder mostrar dar uma lição, e não adiantou nada tudo que ele guardou, porque ficaria e ele teria que prestar conta com Deus e não teria salvação. 2. A responsabilidade social dos ricos. Uma vez que estudamos sobre o perigo da ganância, agora qual é a responsabilidade? Com os pobres, a responsabilidade com a simplicidade, a responsabilidade com os indefesos. O Evangelho, ao pregar amor, misericórdia e igualdade, naturalmente promove justiça social. Isso aqui é importante falar. Pois incentiva ações que buscam o bem comum e dignidade de todos. No entanto, a justiça social por si só não é capaz de propagar o Evangelho, pois este vai além das questões materiais e sociais, envolvendo a transformação espiritual e o relacionamento com Deus. Em outras palavras, o Evangelho gera justiça, mas a justiça social não substitui a mensagem salvadora de Cristo. Então, ajudar as pessoas não é Evangelho. Fazer o bem para as pessoas não é Evangelho. Agora, pode ser consequência do Evangelho, mas a palavra, a pregação do Evangelho, a pregação de arrependimento para que as pessoas creiam em Jesus e se arrependam do seu pecado, é necessário, porque isso vai cuidar da questão espiritual da pessoa. Não adianta resolver só o problema da físico e esquecer da questão espiritual. Então, tudo aquilo que foca só no físico não é Evangelho. Evangelho trata primeiro do espiritual e abrange também o físico. Jesus pregava a palavra e alimentava pessoas. Jesus pregava a palavra e curava pessoas. Jesus pregava a palavra e libertava pessoas. Então, primeiro vinha a palavra, depois vinha a cura, a alimentação,
a questão da libertação de espíritos malignos também, e assim sucessivamente. responsabilidade com os pobres, tá? Porque está falando de responsabilidade com os pobres. Tiago expõe as ações injustas de um grupo de ricos, não eram todos, contra as pessoas indefesas, provavelmente lavradores pobres. Que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela era formada muito mais de pessoas da classe, pessoas pobres, do que de pessoas ricas. E muitos ricos nem cristãos eram. Nem cristãos eram. E às vezes, quando eles iam visitar, eles, né, num culto, iam ao culto, eles eram até favorecidos por causa do status social. Só que eles não tinham uma vida com Deus. Eles não tinham uma transformação. Eles oprimiam. Então aqui fica claro que essas pessoas indefesas provavelmente eram lavradores pobres. No tempo em que a carta foi escrita, as pessoas pobres que não podiam pagar suas dívidas eram lançadas na prisão, ainda mais que vinha a perseguição, tá? Ou forçadas a vender suas posses. Às vezes eram também obrigadas a entregar os filhos ou parentes como escravos para o pagamento de dívidas. Ah, não tem como pagar? Então vou levar teu filho, ele vai trabalhar até poder pagar a dívida. Aonde nós vemos isso? Podemos ver que essa prática era algo bem antigo e acontecia também no meio do povo de Deus no Antigo Testamento. Segundo Reis 4:1 diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor. Era um homem temente, mas ele morreu. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ou seja, o marido morreu e tinha uma dívida. E essa mulher precisa de ajuda. Eliseu não vira as costas para ela e diz assim: problema dele, ninguém mandou ele fazer dívida. Porque Eliseu sabia, e o texto não diz o porquê, há uma especulação que talvez esse fosse até Obadias, que tinha sustentado os profetas, aqueles 100 homens de 50 em 50, que ele tinha sustentado no tempo da seca, mas nós não temos uma prova bíblica disso. Mas, de qualquer maneira, esse homem era justo. Eliseu não contesta ela quando diz que ele servia, que ele temia o Senhor. E Eliseu dá uma solução para essa mulher. Então, era muito comum levar os filhos como escravos, mesmo que fosse temporário, mas eles tinham que trabalhar para pagar a dívida. Sem recursos para realizar o pagamento de dívidas, os pobres chegavam a morrer de fome. Porque já que eles não tinham como pagar a dívida, eles não tinham como comprar. Se eles não tinham como comprar, eles morriam de fome. Isso é injustiça social. Era uma situação muito cruel. Porque não pense você que mesmo que tenham pessoas aí que não sirvam a Deus, mas estão trazendo opressão, mesmo aqueles que deveriam estar trabalhando em favor da população e trazem opressão, que um dia eles não terão que prestar conta. Eles vão prestar conta. Todos vão prestar conta. Assim o texto deixa claro que os atos de injustiça não serão esquecidos. Da mesma forma que o clamor do povo hebreu no Egito chegou aos ouvidos do Senhor, o clamor dos pobres continua a chegar aos ouvidos do justo juiz. Deus sempre se preocupou com os necessitados. Olha o que diz o Salmo 68:5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Agora, para pensar. Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Em outras palavras, ele é pai dos necessitados. Ele é juiz dos necessitados. E se um desses clama a Deus e fala: Deus, eu não tenho. E tem quem tem e está me negando. Deus tem misericórdia. E aí? E como é que vai ser? E se essa pessoa for eu ou você? Que às vezes a gente diz: ah, não tenho. Vira as costas, vai um pouquinho mais à frente, tá lá, lanchando, comendo. E ele tá olhando. Sabe, irmãos, nós precisamos pedir a Deus nas nossas orações, ensine isso na sala de aula para os jovens, que temos que ter um coração mais sensível. Deus nos dá sensibilidade com a dor do nosso próximo, nos dá compaixão,
Não podemos resolver o problema do mundo, não podemos matar a fome de todo mundo. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, Senhor, nos dá condição de fazer. É importante. Êxodo 22, do 22 ao 24, olha o que diz. A nenhuma viúva nem órfã afligireis. Era uma ordem dentro de Israel. Não aflinjam. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, ou seja, eles podiam clamar ao Senhor, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matareis à espada. E as vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Aqui está falando de injustiça social, e esse clamor das viúvas e dos órfãos era contra aqueles que podiam resolver. Não era contra uma pessoa do povo em si, não. Era contra quem tinha autoridade, estava ali numa posição de poder. E aí? Como será? Mas isso também pode acontecer individualmente. A gente negar ajudar alguém e essa pessoa falar, Senhor, eu estou necessitado. Tu sabe, eu preciso. E aí Deus saber, meu filho podia ter ajudado e não quis ajudar. Você acha que a espada de Deus não pode vir? Pode. Não estou dizendo que vai vir. Eu estou dizendo que pode. E eu não quero correr esse risco. Você quer? Eu não quero, não. 2. A responsabilidade com a simplicidade. Em vez de buscar uma vida simples, moderada no versículo 5, de Tiago 5,5, descreve uma vida de luxo e futilidade dos ricos. Tem gente comprando que não precisa. Não tem necessidade. É deleite. Deus não tem responsabilidade com deleite. É ostentação. Estes viviam de modo a não considerar a necessidade dos outros. Eram egoístas, se preocupavam apenas com a exibição dos bens. Isso é terrível. Viviam de forma nababesca, extravagante, negligenciando o sofrimento alheio. Tô nem aí. Estão vivendo regaladamente, mas não tô nem aí. Não podemos utilizar os bens materiais que recebemos do Senhor de forma tola e egoísta, buscando somente os prazeres deste mundo. Em Amós 6, 4-6 diz, o profeta descreve a vida luxuosa e fútil dos ricos de Israel, que repousam em camas de marfim, se estendem sobre seus leitos, comem cordeiros e bezerros, gorjeiam ao som da lira, inventam instrumentos musicais, bebem vinho em taças e se ungem com óleo fino, sem se importar com o sofrimento de seu povo. Eram líderes da época, do povo, governantes do povo daquela época de Israel, que estavam se banqueteando enquanto os mais pobres estavam ali sofrendo. Na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19-21, o rico vestia-se de púrpura e linho finíssimo, vivendo regaladamente, todos os dias. Não era um dia, era todos os dias. Enquanto ignorava Lázaro, que sofria à sua porta. Não havia ajuda. Não estava nem aí. Indiferença. Esses textos exemplificam o luxo e a indiferença para com os necessitados, destacando o egoísmo e a falta de compaixão. Evitar o luxo e a exibição dos bens promove a humildade e a responsabilidade social. Nós temos que ter muito cuidado. Ninguém está impedido de sair, ir num restaurante, ir num lugar, passear, tirar fotos. Mas nós temos que ter cuidado com as legendas das fotos que nós usamos. Às vezes, eu vou falar disso, mas às vezes, estou me antecipando um pouquinho aqui, que está registrado aí na aula. Às vezes está num lugar, e aí o que acontece? Tira uma foto e coloca assim, Deus tem me honrado. Para que fazer isso? Para que ostentar e mostrar que a honra de Deus está vindo por meio daquilo, como se honra fosse aquilo em si? Mas é uma necessidade de ostentar. E aí nem leva em consideração o irmão, a irmã, que busca a Deus, que teme a Deus, mas que não tem condição de ir num lugar como aquele. Então você quer tirar uma foto, tudo bem, mas cuidado com o que você vai escrever. Porque isso pode trazer revolta no coração das pessoas. Ué, quer dizer que, Senhor, tu tá honrando ele, mas nunca me honrou, porque eu nunca pude ir num lugar como esse?
Você está entendendo? Então você vai fazer pessoas pecarem. Eu não quero fazer pessoas pecarem. Então, se eu tiro uma foto, se é um dia de confraternização, teve aí o meu aniversário, agradeço aqueles que me felicitaram, minha esposa me levou, tomamos café, almoçamos, teve foto, apareceu na rede social, apareceu, mas em momento nenhum eu coloquei lá na legenda, Deus está me honrando, Deus é comigo. Não precisa disso, irmãos. É uma forma de se autopromover sem necessidade, às custas de entristecer o coração das pessoas. 3. A responsabilidade com os indefesos. Segundo a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, acumular dinheiro às escondidas, explorar empregados e viver regaladamente são atitudes que não escaparão ao olhar de Deus. Independente se é cristão ou não é cristão, tudo isso aí, ó. Deus está olhando. Essas pessoas a quem Tiago se refere, os pobres, eram pessoas indefesas, o que hoje chamamos de pessoas em condição de vulnerabilidade social. É muito fácil humilhar quem não pode, quem não tem. É uma coisa triste. Deus é justo e nos ensina em sua palavra o cuidado que devemos ter com os pobres, órfãos e viúvas. Tem vários textos aí. Os ricos a quem Tiago se refere levavam os pobres aos tribunais devido às dívidas. Eles não estavam nem aí. E ao que tudo indica, deixavam de lhe pagar o salário, privando-os de sustento. Eles indiretamente estavam levando pessoas à morte e à escravidão. E já tem aquela repulsa de muitas pessoas, de pessoas que têm menos condição, não quer lidar. Às vezes você dentro da igreja, você que tem menos condição, é até excluído, ninguém te dá muita atenção dependendo da situação. Tem lá uma confraternização, vai ter que pagar. Por educação, às vezes poderia convidar a pessoa, não convida, não tem nada, não tem condição, não pode. Pasmem, isso já aconteceu conosco, comigo e com a minha esposa. Chama. Podia, não tinha, não, realmente, não podia ir. E tem situações que eu ainda não posso ir, realmente não posso. Vou fazer o quê? Mas pelo menos uma educação, pastor, o senhor quer? Não, nada. Não tem condição. Deixa pra lá. Eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é querer ter uma pessoa na porta de um restaurante, querer se alimentar, e aí você convidar ela e falar assim, não, a gente vai pagar o seu alimento. Isso aqui eu não estou contando para engrandecer. E aí chamar ele para entrar lá, para ele poder ver o que ele queria que colocasse dentro da quentinha, e ele dizer que não vai entrar. Por que ele falou isso? Porque ele já tinha sido maltratado outras vezes. É fácil, não é difícil de entender isso. E eu falei para ele, o senhor vai entrar sim, o senhor está comigo, vamos embora. Eu quero ver quem é que vai falar que o senhor não pode entrar. Irmãos, ele não estava com alguma coisa, carregando alguma coisa que comprometesse a integridade, né, das pessoas. Ele estava com uma roupa simples, era um morador de rua, mas não estava de um jeito deplorável. Falei, não, o senhor vai entrar sim. Vai, sim. Vai. Acabou, entrou. Pegou. Não pôde comer lá porque ele não se sentiu bem de sentar lá na mesa porque ele achou que as pessoas iam desfazer dele. Então ele preferiu sair, mas ele entrou. Como não vai entrar? Que isso? Então, às vezes, um ato nosso traz alegria para o coração das pessoas. Não é só o comer. É mostrar que aquela pessoa tem valor. Porque ela está se sentindo a pior das pessoas. E nós só julgamos. Tá assim porque quer, não quer nada com nada, não quer trabalhar. A gente não sabe. A gente não sabe. Eu tô querendo aqui não me estender, mas esse é um assunto que não tem como não se estender. A gente não sabe. Pega uma pessoa moradora de rua, leva ele num lugar pra tomar um banho, pra cortar o cabelo, bota uma roupa nele. Agora leva ele pra uma entrevista de trabalho. Primeiro, logo na entrevista de trabalho. O senhor mora onde? Na rua. Qual é o seu telefone? Não tenho. Fora a mente dessa pessoa que está totalmente embaralhada. Ela precisa de um tratamento psicológico para ser reintegrada à sociedade. Isso não é fácil não, irmãos. Tem gente que pode não querer? Tem.
não vou dizer que não tenha. Mas eu não posso julgar quem quer e quem não quer só de olhar. Eu preciso conhecer caso a caso, de uma maneira mais profunda. Mas não, julgamento é com a gente mesmo. Não quer nada, não quer trabalhar, tá pedindo porque é mais fácil pedir. Às vezes tem casos que a situação é até espiritual. Existe um demônio oprimindo aquela pessoa. Só que os nossos olhos estão fechados para podermos ver isso. Temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais, como Eliseu pediu para abrir os olhos espirituais de Geazi, que estava impressionado com aquele exército que estava cercando, quando tinha um grande exército de Deus ali protegendo eles. Está faltando isso, irmãos. Os ricos a quem Tiago se refere, levavam, como disse, né? Levando à morte e à escravidão. Esse é um retrato muito triste que se repete em nossos dias. Como cristão, não podemos ter esse tipo de comportamento, mesmo que não sejamos ricos. Deus é contra qualquer pessoa que comete injustiça social e se engana aqueles que acham que nada está acontecendo. Não, vamos sair impune, vai não. Pode até não ter nada aqui nessa terra, mas vai ter. Pois haverá um dia de acerto de contas. Antes de entrarmos aqui no terceiro tópico, que é o último tópico, eu queria lembrar você, quem sabe você quer aprender mais a palavra, você quer conhecer melhor a palavra, só que você lê e não consegue compreender, ou você até compreende, mas você tem algumas limitações, existe uma ferramenta aqui que vai poder te ajudar bastante. Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então a questão aqui é muito mais, vai muito além de querer vender curso. É uma questão de você ter uma ferramenta para que você possa aprender a como estudar a palavra de Deus. Porque uma coisa que dá legalidade ao inimigo da nossa alma para nos tentar, para nos destruir, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4:6 diz que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E esse conhecimento pode ser adquirido por você, por mim, ou por qualquer outra pessoa que queira. Então a gente investe em tanta coisa, por que a gente não pode fazer um pequeno, que é um pequeno investimento? O curso é mais de 20 horas, é um pequeno investimento comparado ao valor de outros cursos que eu tenho visto por aí. É um pequeno investimento. Eu mesmo quero adquirir um livro, quando eu estou gravando esta aula aqui no dia 7 de março de 2025, eu sei que a aula é para o dia 16, mas no dia 7 de março de 2025, no dia que eu estou gravando essa aula aqui, eu mesmo quero adquirir, tá, um curso e um livro, e o livro é mais caro do que o valor do curso aqui, desse curso. E aí, irmãos? Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado, certo? E aí você vai ter a oportunidade de entrar nessa página que eu estou mostrando aqui para você. E ao entrar nessa página que está aqui na tela para você, está aparecendo aqui na tela para você, você vai descer e aí você pode ler as informações. Já tem várias informações aí, ó. Olha as informações. E aí tem os módulos, o que você vai aprender em cada módulo, certo? A apresentação do curso, entendendo o que é a Bíblia, descobrindo a estrutura da Bíblia, obstáculos para não estudar a Bíblia, aprendendo como estudar a Bíblia, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, trilhando etapas no estudo da Bíblia. É uma etapa: inspeção, escolha do texto, observação, interpretação, correlação, aplicação. E também tem aí os métodos que você vai usar. Você escolhe o que melhor lhe agradar, o que você se identificar melhor com eles, mas você vai estudar todos. E eu vou explicar o que é o método e vou mostrar fazendo. Isso aqui é ensinar fazendo. Não é apenas dizer, é isso e acabou, você dá teu jeito. Não, não, não. Eu vou fazendo e você vai acompanhar como é feito. Depois temos aí as considerações, como gerar o certificado para você que tem um certificado. Tem os depoimentos de alunos que fizeram o curso, que são inscritos aqui do canal.
E temos o módulo bônus, que é o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai ter comentários, dicionário e também várias versões da Bíblia para fazer seu estudo. Então é algo muito completo. Então adquira o seu curso. Como facilitar meu estudo da Bíblia? O link está na descrição, no comentário afixado e também nos vídeos de recomendação. Leia todas as informações da página, eu tenho certeza que você vai fazer aí uma grande aquisição e vai ser bênção para a sua vida. Tópico 3, último tópico, a necessidade da misericórdia e bondade. Tem necessidade? Tem. O uso sábio dos recursos, ajudando os necessitados e promovendo a justiça social. A misericórdia é a disposição compassiva de perdoar e ajudar aqueles que estão em necessidade ou que erraram, refletindo o amor e a graça de Deus. Isso é misericórdia. Bondade, por sua vez, é a qualidade de ser gentil, generoso e atencioso com os outros, demonstrando amor e cuidado em ações e palavras. Não só em palavras, em ações. Ambas são essenciais para promover o relacionamentos saudáveis e uma sociedade mais justa e amorosa. Número 1. Uso sábio dos recursos. Se você prestar atenção, o tópico 1 tratou sobre o perigo da ganância. Esse é o tópico que gasta mais tempo. Depois temos a responsabilidade social, não vai gastar tanto tempo quanto o tópico 1. E depois temos a necessidade de misericórdia e bondade, que também não vai gastar esse tempo, tá bom? Tiago ensina que os recursos devem ser usados com sabedoria para o bem comum e para a glória de Deus. Ele adverte contra o acúmulo de riqueza sem propósito, incentiva o bem-estar dos membros da igreja, ou seja, juntar dinheiro por ajuntar. Precisamos, por causa do medo, das incertezas que nós estudamos na outra lição, precisamos aprender a usar os nossos recursos positivamente, servindo a igreja do Senhor e dando um bom testemunho aos que estão de fora. Não há nada de errado em usar os recursos financeiros que temos para suprir nossas necessidades. Já falei sobre isso. No entanto, muitos, além de não se preocuparem em promover o reino de Deus com suas posses, ainda adotam um comportamento de ostentação, fazendo questão de exibir fotos com legendas como Deus tem me honrado. Já falei sobre isso. Agora imagine aqueles servos que vivem na retidão, mas que não têm condições de frequentar esses lugares. Como eles se sentem ao verem isso? Ah, não tô nem aí. Mas Deus está. E eu, se fosse você, não fazia isso não. Podemos dizer que o que estamos fazendo é para a glória de Deus? Aí a gente diz que Deus está nos honrando. E Deus está de lá olhando e falando, mas o que você está fazendo não está me glorificando. Porque você está ofendendo outras pessoas, entristecendo. Ah, então quer dizer que eu saí entristecendo. Não é o você sair. Não é você registrar. Apesar que tem gente que adora registrar tudo para mostrar que Deus é com ele ou com ela. Não é você sair, não é você registrar. É o que você escreve nessas legendas. Cuidado com essas legendas, tá? É claro que não é para a glória de Deus quando você coloca esses tipos de coisa. Jesus ensinou que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Mateus 6:21. Este princípio sugere que nossas prioridades e paixões são refletidas na maneira como usamos nossos bens. Quer conhecer alguém a nível de prioridades e também paixões? É só você ver como ele usa o dinheiro dele. Investir em ações que promovem a justiça e a misericórdia não só beneficia os necessitados, mas também alinha os nossos corações com os valores do reino, porque o dinheiro acaba não nos dominando. A sabedoria na gestão dos recursos implica discernimento para identificar oportunidades onde nossas contribuições podem causar maior impacto, promovendo equidade e sustentando aqueles em necessidade. Já expliquei aqui uma vez a diferença de igualdade para equidade. Igualdade é você dar a todos a mesma coisa. Equidade é você dar a cada um segundo a necessidade que aquela pessoa tem. Então, um às vezes precisa de um pouco menos, mas outro precisa de um pouco mais. Isso é equidade. Agora, igualdade seria você dar a mesma coisa. E aquele que precisava de um pouco mais só ganhou a mesma coisa. Então, ele não teve a sua necessidade suprida. 2. Ajudando os necessitados. A autêntica fé cristã também se manifesta na ajuda aos necessitados. Se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, é fé morta. Estudamos sobre isso. A verdadeira religião deve ser demonstrada em ações que expressam a bondade de Deus. A ajuda aos necessitados é uma expressão concreta do amor cristão e um reflexo da compaixão divina. Só que a ajuda aos necessitados não dá direito a nós, ficarmos também ostentando que estamos ajudando.
Tem gente que faz questão de tirar foto porque tá ajudando a pessoa. Aí eu adorei um vídeo que eu vi uma vez na internet. Pena que também eu não poderia colocar aqui porque talvez implicasse em direitos autorais. O que ele fez? Chegou alguém lá, provavelmente, só que não é daqui do nosso país, é de um país de fora, provavelmente asiático, alguma coisa assim. Ele bate na porta e ele tá levando uma cesta básica. E aí ele quer tirar uma foto com o rapaz. E o rapaz percebe a situação, o rapaz meio desarrumado e tudo. Aí ele cerra a porta, vai lá dentro, se arruma. Só que quando ele volta, ele não fica do lado que mostraria que ele estava recebendo. Ele ficou numa posição aonde parecia que ele que estava dando a cesta pro que estava dando para ele. E mandou tirar a foto. Pegou a cesta e entrou para dentro da sua casa. Ou entrou para sua casa. E aí o que acontece? Ele deu uma lição pro outro. O outro queria fazer nome em cima do que estava fazendo e acabou parecendo que ele estava sendo ajudado ao invés de ajudar. É algo mais ou menos assim. Então não é porque a gente está ajudando que a gente vai ficar tirando foto, mostrando o que está fazendo, acontecendo, porque Deus já está vendo. Então temos que ter cuidado com essas coisas também. Às vezes a igreja faz um registro com permissão, aí é diferente. Porque ela está mostrando realmente aonde ela está empregando valor. Mas eu estou falando isso de pessoas, eu estou falando de indivíduo, eu não estou falando da igreja. Estou falando de gente que adora às vezes fazer esse tipo de coisa. Eu tô falando um membro, uma pessoa. Eu não tô falando a igreja como um todo fazendo, tá? É só para você entender que não há nenhum problema da igreja, porque aí ela tá mostrando aonde ela está aplicando os recursos. Mas tem gente que adora, né, mostrar que ele ajudou. Quando direcionamos nossos recursos para aliviar o sofrimento dos menos favorecidos, estamos cumprindo um mandato bíblico e demonstrando uma fé viva e ativa. Os recursos podem ser usados de diferentes maneiras, como, por exemplo, doar alimentos, oferecer abrigo, suporte financeiro, envolver-se em iniciativas que busquem erradicar a pobreza e a injustiça. Tudo isso e outras coisas mais. Além do suporte material, ajuda aos necessitados também envolve a provisão, apoio emocional e espiritual. Emocional. Tira uma pessoa da rua, vai precisar mandar ela para um lugar. Ela vai precisar de tratamento. A prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir, compreender e agir em benefício daqueles que estão em situações de vulnerabilidade, como vemos na parábola do bom samaritano ensinado por Jesus. Às vezes a igreja ela não tem um centro de recuperação, mas ela tem um contato de um centro de recuperação. E se ela quer enviar gente para lá, ela também tem que contribuir de quando em quando com esse lugar. E às vezes está numa evangelização, encontrou alguém que quer ir para o centro de recuperação, já tem um lugar para mandar. A prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir, compreender e agir em benefício daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, como foi dito. Na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, Jesus ensina que nosso próximo é qualquer pessoa que precise da nossa ajuda, mesmo que não tenhamos proximidade com ela. Naquele contexto, mesmo que fosse inimigo, ajude. Até porque, para o cristão, o inimigo dele não é carne nem sangue, mas é os principados das potestades malignas. Porém, eu sei que tem pessoas que se opõem se colocando no lugar de inimigo. Só que você não pode lutar contra essa pessoa como se ela fosse um inimigo, nesse sentido. Porque Deus não quer que nós façamos dessa maneira. Revide dessa maneira, certo? 3. Promovendo a justiça social. A generosidade e a misericórdia são ferramentas para promover o caráter de Deus e cumprir o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Uma coisa que nós precisamos entender é que a ideia do Senhor, ao nos salvar, é nos fazer parecer com Jesus. Jesus era generoso, Jesus tinha misericórdia. Ele espera que eu tenha generosidade, que eu haja com misericórdia. Você tem usado seus dons e talentos, bem como seus recursos, tá? Recurso financeiro para servir a Deus, refletindo seu caráter e justiça? Deus te deu aptidões, Deus te deu talentos. Às vezes, você pode usar seus talentos também para ajudar, às vezes, aqueles que menos favorecidos. Alguma aptidão que Deus te deu. A pessoa não tem como pagar, você vai lá e ajuda. Tudo isso você pode fazer. O versículo de Mateus 22, 39, que está descrito aqui, ó, Mateus 22, 39, nos lembra da importância de amar e cuidar dos outros com o mesmo respeito e consideração que desejamos para nós mesmos. Aquilo que você quer para você é o que você deve fazer para os outros.
Isso nos inspira a praticar a empatia, a generosidade e a justiça em nossas relações diárias, buscando sempre o bem-estar e a dignidade de todos. Não podemos fazer tudo por todos, mas aqueles que estão ao nosso alcance, que nós temos condição, de alguma maneira, horas vai ser com recurso financeiro, horas vai ser com uma palavra, horas vai ser com um abraço e coisas desse tipo. Seja inteligente e use sua vida e recursos para acumular tesouros no céu, onde nada poderá roubá-los e a recompensa é justa e certa. Mateus 6,20 diz, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. O que é isso? O que significa isso? Jesus está enfatizando que o verdadeiro valor está nas coisas que têm significado eterno. Tem gente valorizando o que está na terra. Isso vai passar. Não é que nós devemos desconsiderar, mas não podemos viver à luz disso para isso. Parece que tem gente que pensa que o céu é aqui e que refletem o caráter e a vontade de Deus. É um chamado para que os discípulos vivam com foco no eterno. Por isso que Paulo diz em Colossenses, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Paulo não está ensinando para deixar de trabalhar, para deixar de viver aqui, mas é viver o aqui e agora com os olhos na eternidade. É isso. É um chamado para que os discípulos vivam com foco no eterno, não no temporal, e que usem seus recursos e vidas para glorificar a Deus e servir o próximo. Bom, antes de eu entrar na conclusão, eu quero lembrar você que durante toda a aula está aparecendo aí os slides. E aqui existe o plano de slides da EBD Comentado Online Jovens, tá? Tem na descrição adultos, mas o jovem aparece primeiro na aula de jovens e o adultos aparece primeiro na aula de adultos, nesse caso, na descrição. E eu digo a você, para você ministrar a sua aula, se você pode e você quer, vai ajudar bastante. Fora que você também tem um comentário. Às vezes a pessoa não pode usar os slides, não tem o aparelho adequado, mas ela tem um comentário em PDF. Pastor, fala um pouquinho mais sobre isso. Nós temos dois planos. Nós temos o plano Plus e o plano básico. Todos os dois planos você pode assinar ou mensal, ou trimestral, ou semestral. Você escolhe qual é o período de assinatura que você quer. Tá, pastor, mas qual é a diferença dos dois planos? Todos eles podem ser mensal, trimestral ou semestral. Mas qual a diferença dos dois planos? Todos os dois planos, você que adquire, você vai ter o slide, o comentário em PDF. Todos os dois, Plus e Básico. Todos os dois, você recebe o comentário em PDF, que é idêntico ao que apareceu na tela durante toda a aula. O que está em vermelho é comentário e o que está em preto é idêntico ao que está na lição. Então, todos os dois planos têm o comentário em PDF, que vai te ajudar muito. Nós vamos entrar na conclusão e eu gosto sempre de mostrar. Dessa vez eu estou usando a conclusão da própria revista. Então vai estar em preto dizendo o texto bíblico estudado nos oferece. Você vai ver que o slide que vai aparecer está idêntico a isso. Então todos os dois planos, o comentário é em PDF. Você tem um comentário em PDF. Agora, a diferença do Plus para o básico é que no básico o slide que aparece na tela o tempo todo aqui, ele é idêntico ao que aparece na tela, mas ele é em PDF. O que isso quer dizer? Você não tem como editar ele. Ele é fixo. Você pode até pular alguma tela, pedir para quem está passando lá na hora pular alguma tela, mas você não pode editar, você não pode mudar, você não pode colocar slide, tirar slide, editar texto, colocar texto, você não pode. No básico. Mas se você escolher o plano Plus, você tem um slide em PowerPoint. São slides editáveis. Tanto é que eu posso chegar aqui, ó, e eu tenho como modificar o texto, eu tenho como vir desse lado aqui, e se eu quiser, eu posso excluir o slide, e assim sucessivamente. Coloca slide, tira o slide. Então, a única diferença, a diferença de um para o outro é que o slide de um é PDF, do básico, e do Plus é em PowerPoint. Então, você tem aí, você rola a tela, e tem mais uma coisa. Nós temos as lições avulsas. Para que serve isso? Para todos os professores? Não. Essa lições avulsas aqui serve para aqueles que dão, às vezes, 1 ou 2 aulas no trimestre, ou 3 aulas no trimestre inteiro. Então, às vezes, ele vai falar, não vou fazer uma assinatura porque, às vezes, não vai valer a pena. De repente, ele quer fazer para poder semear no ministério aqui, né, de ensino. Mas
ele pode adquirir aula avulsa. De 8 a 10 dias antes da aula, não adianta 15, 20, 30, que não vai estar pronto, mas uns 8 a 10 dias antes da aula, você pode clicar, entrar em contato e pedir a lição que você está precisando, mas deve ter no máximo de 8 a 10 dias antes da data da lição nesse caso, tá bom? E aqueles que adquirem o plano, você vai receber as lições, não é no e-mail, não é no WhatsApp, não é em um grupo, você vai receber na plataforma. Você tem que entrar na plataforma para poder pegar a lição lá dentro da plataforma. Eu quero avisar você isso, tá bom? Então, adquira os slides da EBD Comentado Online, porque com certeza vai te ajudar bastante. E também tem um comentário que vai te nortear durante toda a lição. Conclusão, eu já sabia que a lição ia ser um pouquinho mais longa, não tinha jeito, porque o assunto de hoje é um assunto que necessitava de uma explicação mais detalhada, mas eu reconheço que você não vai usar esse tempo, mas você vai dar uma enxugada e com certeza vai ser uma aula edificante. Veja aí, ó, o texto bíblico estudado nos oferece, igualzinho tá lá, que eu mostrei para vocês, uma visão clara e contundente sobre o uso responsável das riquezas ou dos bens. Deus não condena a posse de bens materiais, mas adverte severamente contra o uso egoísta desses recursos. Somos chamados a viver com autenticidade, usando nossas riquezas com sabedoria, ajudando os necessitados. Ou usando nossos bens também. Que adianta um pai de família ter um sonho, eu adoro ver... Tem gente que gosta, né, de ver futebol ou outra programação. Eu quero comprar uma tela bem grande e às vezes tem outras necessidades dentro de casa e ele, por egoísmo, ele compra aquilo e deixa a família passar necessidade de outras coisas necessárias. Por enquanto não dá para comprar essa TV maior, então vamos nos ater a que tem e vamos suprir as necessidades. Então, isso é muito sério. A verdadeira riqueza aos olhos de Deus é medida não pela quantidade de bens acumulados, mas pelo impacto positivo que fazemos na vida dos outros por meio da misericórdia e da bondade. Quem que é rico diante de Deus? Aquele que tem dinheiro ou aquele que usa o dinheiro e usa a sua vida para servir? Que possamos ser fiéis administradores, mordomos, dos recursos que Deus nos confia, Salmo 24:1, refletindo seu amor e justiça em todas as nossas ações. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E é perfeito em quê? Perfeito em amor. Ame da forma que Deus espera que eu e você ame. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 12, penúltima lição do trimestre, com o tema Autenticidade e Paciência. Será ministrada no dia 23 de março de 2025. Quero agradecer a você que ficou até esse momento aqui comigo. Deus tem sido bondoso. Eu espero que você dê uma boa lição, uma boa aula, que Deus use você, que você possa ter entendido que, apesar de estar falando para os ricos, a aula se concentra em como estamos usando os nossos bens, como estamos usando os nossos recursos, sejam eles um pouco mais, um pouco menos. Cuidado, porque teremos que prestar conta de tudo isso. E não podemos agir com arrogância, não podemos defraudar as pessoas. Quem são patrões também, amanhã um jovem pode se tornar um patrão, ele tem que ter cuidado, ele não pode defraudar ninguém. Tudo isso é muito importante. Que o bom Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma aula da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que o Senhor tome cada professor, cada professora, não deixa desistir, não deixa parar, não deixa desanimar. Fortalece-os, Senhor. Dá graça, dá força, dá ânimo. Sustenta com as tuas mãos, Senhor. Eu peço a tua bênção, Pai, que seja uma aula edificante, que possamos colocar em prática. Todos nós que assistimos, sejam professores ou não, o que aprendemos, e que os alunos em classe também possam colocar em prática. Que eles possam entender que o Senhor é aquele que não quer que sejamos dominados pela ganância e pela avareza, mas que possamos ter um coração cheios de compaixão, de misericórdia, de amor, e possamos, dentro das nossas possibilidades, socorrer e contribuir com o teu reino. Pai querido, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Bom, vídeo de recomendação na próxima tela. Eu vou deixar aquele vídeo que eu mostrei para vocês e eu volto a colocar ele aqui porque eu acho que é importante que vocês lembrem desse vídeo aqui, ó. Ó, esse vídeo aqui, ó.
alerta, buscando dinheiro, encontrando a destruição. Lembre-se que esse vídeo vai estar aí, tá bom? Na recomendação. Vai ser o primeiro vídeo na parte de cima. Tem o link do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Tanto na tela dos vídeos de recomendação, como na descrição, nos comentários afixados são os primeiros comentários. E tem o plano da EBD online, né? EBD comentado online, edição jovens também aí para você. Que o bom Deus continue abençoando, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!